Hey, você aí do outro lado, já tentou criar o hábito da leitura, mas acabou travando no meio do caminho? Talvez o problema não seja você, mas sim como você lê. Ou mais profundo ainda, você ainda não encontrou aquele livro que te fizesse amar literatura de vez. Hoje eu vou te apresentar algumas dicas de como adquirir o hábito de leitura e também talvez apreciar a leitura no meio do processo. Primeiro, nós precisamos construir um hábito de leitura. E um hábito de leitura é mais importante, a consistência, a leitura diária é mais importante do que a quantidade de livros que você lê por ano, por mês ou por semestre. Então a primeira coisa, não vai estabelecer uma meta de livros por mês que você tem que ler ou livros por semana. Quando a gente pensa em uma pessoa que leu bastante, a gente sempre imagina alguém que leu centenas de livros e tal. Esquece essa imagem dessa pessoa por enquanto, porque o nosso objetivo inicial para adquirir o hábito da leitura é que ler muito não é o objetivo, mas sim ler todos os dias. É a consistência que vai fazer você chegar lá. A leitura é sobre experiência e consistência, não é sobre intensidade. Nunca é sobre intensidade. Adquirir um hábito é consistência. Para ter consistência, você deve começar de maneira leve. Então, se você lê apenas para acumular números, né? Quantos livros você leu por mês, você está perdendo o que a leitura tem de mais valioso, que é a reflexão e ler com cuidado, com profundidade. Então você deveria ler menos do que você acha que deveria. Tentar ler dezenas de páginas por dia pode ser o caminho mais rápido para você abandonar o hábito. Eu, como TDAH, eu sei disso. Às vezes eu quero ler 10, 15 livros ao mesmo tempo. E é impossível. Principalmente quem tem déficit de atenção. Se você não tem déficit de atenção, mas não tem o hábito da leitura, é difícil também. Então começa leve. O segredo é ler menos, mas ler sempre. Como uma pessoa com déficit de atenção, eu sei que fazer as coisas todos os dias nos dá um resultado muito melhor e seguro do que você pegar e fazer as coisas com intensidade em um dia só. Isso não funciona, principalmente para quem está no meio das distrações, tem muita dificuldade de se concentrar. Você precisa adquirir o hábito, porque aquilo fica meio que no automático. Você pega o livro para ler naquele horário que você estabeleceu, sem mesmo pensar nisso. Então, primeira coisa, você tem que adquirir essa consciência de que é sobre consistência e não sobre quantidade. Mesmo que você leia 5 ou 10 páginas por dia, isso já vai criar um fluxo constante aí no seu cérebro sobre esse hábito, né? Criar essa mania de ler, sabe? Aquelas manias que a gente cria que são meio que automáticas, a leitura tem que ser meio que isso. Você está meio sem nada a fazer e de repente pega o livro. Ou você carrega o livro para todo lado e está sem o que fazer, você abre o livro, porque ele tem que se tornar algo mecânico para você. A chave é a constância e não a velocidade. Também não tente fazer metas de ler super rápido, leia no seu ritmo, nem que seja 2, 3 páginas por dia. Vai aos poucos, mas tente seguir essa dica que é muito importante. Ler menos, mas ler sempre. Agora vamos para dicas práticas para criar esse hábito. Comece com livros mais simples, leves e finos, tá? Livros finos, leves, com enredos fáceis de compreensão, que não são muito complexos. Tem clássicos da literatura que estão nesse modelo, tem livros mais modernos também. Então pegue uma narrativa que é mais simples, um livro que você vai ler rapidinho, que talvez não exija muito da sua reflexão, dos seus pensamentos. É realmente uma leitura ali, quase uma leitura fast food, mas só para você realmente criar o hábito da leitura. Então escolha histórias que sejam envolventes, fáceis de acompanhar e que deem prazer imediato. Então você vai ter que achar aquele gênero literário, talvez isso vai te requerer alguns testes, que faça você realmente se apaixonar por aquela história. Tem que ser algo que você gosta. Talvez use de referência filmes que você gosta, gêneros de filmes que você gosta. Por exemplo, você gosta muito de Senhor dos Anéis. Então vai ler livros de fantasia, por exemplo. Você gosta muito de filmes de terror, talvez seja mais indicado começar por um Stephen King. Então você vai tentar associar talvez com os gêneros de filmes que você gosta, ou videogame também, videogames mais narrativos. Então tente achar algo que você já gosta e tenta transpor isso para a literatura. Evite livros muito técnicos ou longos no início. Então você não vai ler um livro de um autor de fantasia chamado Brandon Sanderson. Ele escreve livros de 1.200 páginas, etc. Ou não vai pegar o Stephen King, que é uma leitura fácil, mas não vai pegar um livro dele de 1.000 páginas. Vamos começar leve. O Game of Thrones também, que tem as Crônicas de Gelo e Fogo, né, do George R. R. Martin.
elas são livros muito grossos, né? Então requerem um pouco mais de paciência e desse hábito da leitura já está solidificado em você. Outra coisa é adquira uma rotina. Essa dica é fundamental. Você precisa ter uma rotina de leitura. Falo muito de rotina aqui no canal porque a rotina ela nos ajuda a criar esse hábito mecânico das coisas, como a rotina do sono, que você cria uma rotina, um ritual para dormir e meio que automático você já pega no sono sem muito esforço. É a mesma coisa da leitura. Então, estabeleça um horário fixo para você ler. Então tem um horário no dia que você vai sempre ler, pode ser pequeno, 5, 10 minutos, é o horário que você tiver, o tempo que você tiver. Escolha o livro fino, estabeleça esse tempo e coloque isso na sua rotina. Tente fazer isso por 2, 3 semanas sem falhar, não pode falhar. Nem que você lê uma página, de verdade, nem que você lê um parágrafo, você não pode falhar se você quer adquirir o hábito da leitura. Então estabeleça um horário fixo, não importa o tempo, leia uma quantidade de páginas que couber naquele horário no seu ritmo de leitura e tente isso por pelo menos umas 3 semanas. Você fazendo isso, eu tenho certeza que você vai adquirir o hábito da leitura, que é tão importante para a gente ter mais conhecimento sobre o mundo, poder conversar sobre coisas diferentes e até mesmo nos conhecer um pouco melhor. Eu vou indicar aqui 3 livros simples: Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. É uma aventura envolvente e fácil de acompanhar, muito curto o livro, é bem direto, não tem subtrama, é uma aventura detetivesca, muita gente gosta de começar, muita gente adquire o hábito da leitura a partir de livros de detetive, como Agatha Christie ou Sherlock Holmes, e Harry Potter é um livro bem simples, é um infanto-juvenil, mas que adultos também leem e não tem assim, não é uma barreira ser um livro infantil, é super ok. O livro um pouquinho mais maduro, mas ainda assim é um livro infantil, é O Hobbit, do Tolkien, que é um livro que tem uma história bem simples, mas encantadora, com capítulos curtos. Aqui a gente não tem a escrita do Tolkien do Senhor dos Anéis, então é uma escrita que é mais acessível para quem está querendo começar a ter o hábito da leitura. O outro livro não está aqui comigo, que é O Pequeno Príncipe, do Anthony Saint-Exupéry. Eu não sei falar francês direito, mas espero que vocês tenham entendido. É um livro curto, ele é mais poético, também um pouco infantil e cheio de significado. É o livro que muita gente que só lê um livro na vida, leram esse, porque é um livro simples de ler. Talvez seja o pontapé aí para você começar a ler e amar a literatura. Todos esses livros que eu mencionei aqui, esses 3, você pode encontrar no meu link de afiliados no primeiro comentário fixado. Você não paga nada mais para comprar no meu link. Confere lá se gostou de algum dos livros citados aqui. Construa uma relação de prazer com a leitura. Isso é super importante. Ler deve ser um prazer, não uma obrigação. Você não pode se obrigar a ler, a não ser nesse início, que eu te falei que você precisa ter essa rotina de ler todos os dias e pôr um horário fixo e tal, mas tem que ser com prazer. É meio complicado, né, esse negócio de ter um horário fixo, mas ser por prazer, mas é possível, tenta fazer, mas sempre lembre que você está fazendo aquilo por um bem maior, que não é uma obrigação em si, é algo que você quer para você se sentir melhor. Quando você escolhe livros que te puxam para dentro da história, o hábito se constrói naturalmente. Então não se cobre. Se o livro não te prender, tudo bem trocar, vai ler outro, tá? Não fique tentando, eu preciso terminar esse livro. A sua única obrigação, entre aspas, é ler todos os dias, não importa o tanto, não importa o tempo. Só precisa ler todos os dias. Se você não gostou do livro, troca. Não tem problema nenhum, todo mundo faz isso. Você não é obrigado a terminar uma coisa que você não está gostando. Então, você quer gostar de ler de verdade? Começa pequeno, escolha livros leves e prazerosos, leia menos, mas leia sempre, crie essa rotina do hábito de leitura, nem que seja um parágrafo por dia. Se você quiser mais dicas sobre leitura, criatividade e rotina, já se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!